Amém, amados, tudo bem? Mais uma quarta-feira para nós aqui ouvirmos do Senhor. Vamos estar orando? Pai querido, nós queremos colocar esse momento da palavra, abençoamos desde já a vida do José, que vai ministrar essa palavra, prepara os nossos corações, cada família, cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Quem vai estar dando a palavra hoje é o irmão José, ele já está aqui. Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Rosângela, seja bem-vinda. Graças a Deus, por mais um momento na presença de Deus. E que a gente possa, nessa noite, aprender mais uma vez, meditar naquilo que Deus tem para nossas vidas. E assim, irmãos, caminhar segundo a sua boa vontade, segundo a sua graça, segundo tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que o Senhor possa entregar uma bênção para você aí na sua casa, no seu lar. Que você possa, nessa noite, desfrutar das bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar de uma forma sobrenatural. Laura, seja bem-vinda também. Graças a Deus, por estarmos juntos nessa noite e assim meditar na palavra de Deus. O pastor já fez uma oração. Eu quero iniciar, com essa frase, a suprema surpresa. Está lá em João 3,16. Creio que todos conhecem esse versículo, muito conhecido, mas que tem muito para falar nas nossas vidas. Esse versículo de João, aliás, o capítulo 3, ele é ali de um diálogo de Jesus com Nicodemos, e é um capítulo riquíssimo, porque fala muito conosco nos nossos dias. Alisson, seja bem-vindo. Fala muito conosco, traz muita noção, do que aconteceu naquela época e o que está acontecendo hoje, e o que serve de ensinamento para as nossas vidas. Então, em João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito interessante que quando nós imaginamos a nossa vida e o nosso dia a dia, a gente tem alguns heróis, a gente tem alguns pontos que a gente considera como um ponto de referência, algo a ser seguido, algo que nós devemos tomar como referência. E muitas das vezes a gente tira o foco do verdadeiro herói, que para nós cristãos a gente entende que o verdadeiro herói dos céus é Deus. E nós temos que, no nosso dia a dia, pegar como referência esse ponto e entender que, acima de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente olha nesse contexto de Deus, de céu, de morada celestial, tem também os anjos. E a palavra diz que lá tem ruas de ouro, pedras preciosas, ruas de cristais. E quando a gente olha para os anjos, a gente começa a refletir que nada disso leva os anjos a adorarem. Nada disso incentiva os anjos a adorarem. Porque eles estão ali naquele lugar maravilhoso, onde tem todas as coisas, onde tudo é muito belo, e eles poderiam se conformar que eles já têm tudo e simplesmente descansar. Mas não, eles adoram a Deus a todo momento. Exalta a Deus a todo momento. Isso é maravilhoso, a gente refletir sobre isso, porque no nosso dia, na nossa vida, o que leva o ser humano a adorar a Deus?
o que leva o indivíduo a ter essa adoração tão sincera como a dos anjos, que eles estão ali nas moradas celestiais, no paraíso celeste, mas nem por isso eles param de adorar a Deus. Eles louvam a Deus a todo momento. E muitas das vezes o homem, né, na sua arrogância, no seu achismo, né, no seu modo de pensar, ele só adora a Deus quando ele quer alguma coisa. Ele só adora a Deus quando ele tem um interesse em alguma coisa. E depois ele se esquece, né, que Deus é o Pai, né, que Deus é aquele que é o melhor para a humanidade. Deus é aquele que criou todas as coisas para o ser humano. E Deus, ele tem, né, uma resposta para a oração de Davi, lá em Salmo 27:14, que tem a duração da eternidade. Quando Davi fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua presença para todo o sempre. E a resposta de Deus é a eternidade. A eternidade para mim e para você que deseja essa morada, ela dura para sempre. Ou seja, ela não tem fim. Mas a palavra diz que ele veio para todo aquele que crê, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito interessante porque os habitantes do céu se maravilham a todo tempo. Olha só que interessante. Os anjos estão junto com Deus e eles têm uma visão dessa dinâmica que acontece no planeta. Essa visão, aqui está falando que o som está baixo. Deixa eu se aproximar um pouquinho aqui mais. Melhorou? Elizabeth, você me dá o retorno aí se melhorou, tá ok? Oi. Tá ok. Aí eu vou dando uma olhada aqui, se melhorar, tá bom? Vocês me avisam. E os anjos, eles têm essa dinâmica. Ah, beleza. Os anjos estão falando que tá ok. Tá bom. Amém. Amém. Glória a Deus. E os anjos, eles têm essa dinâmica. Eles veem o ser humano e eles também estão vendo o que Deus está fazendo. E os anjos, eles se maravilham o tempo todo com os pecados que Deus perdoa. Olha só aquela pessoa que ela presencia um acidente, né, numa rodovia, né, um acidente entre dois carros, e ela vê ali a dinâmica, ela sabe quem está certo, quem está errado, quem atravessou, quem furou o sinal e quem, né, está certo. Semelhantemente, os anjos também estão lá no céu e se maravilhando com os pecados que Deus perdoa, né, com toda essa dinâmica, né, de Deus para com a vida do ser humano. Ao mesmo tempo que ele olha e fala assim: nossa, mas essa pessoa está, né, fazendo essas coisas tão absurdas, seja na vida financeira, material, né, espiritual, sentimental. Mas eles olham para Deus também e falam assim: nossa, mas olha o tamanho do amor de Deus para com a vida dessa pessoa. Eles se maravilham o tempo todo com as promessas que Deus cumpre na vida do ser humano. Com as promessas que Deus fez, né, para a minha vida e para a sua vida, e mesmo, né, com os nossos pecados, com as nossas falhas, a partir da hora que nós nos consertamos, que nós nos colocamos na presença de Deus, Deus cumpre a sua promessa na minha vida e na sua vida. Os anjos se maravilham o tempo todo, né, com os planos que Deus executa. E eu acho isso tremendo porque, né, quando nós olhamos para a trajetória da Bíblia, nós vemos que só para ela ser construída demorou 16 séculos, 1.600 anos. E o mais maravilhoso de tudo isso
é que Deus não simplesmente não escreveu a palavra. Ele forjou, ele colocou palavras ali, né, que pertencia a testemunhos de homens e mulheres que vivenciaram o andar com Cristo, o caminhar com Cristo, andar no sobrenatural de Deus, entender os milagres de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, assim como João 3,16, a partir do capítulo 3, nós vemos ali, né, a trajetória desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós também olhamos para outras partes das Escrituras e nós vemos testemunhos de Deus, acontecimentos, né, Deus usando o homem fazendo a vontade de Deus. E assim, meu irmão e minha irmã, é na minha vida e é na sua vida. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para você e Ele quer concretizar. Ele quer trazer à existência o plano dele na sua vida. Deus não é o acontecimento principal. Ele é o único acontecimento. Ele é o único astro. Não é à toa que a história tem antes e depois de Cristo. Quando nós olhamos para a trajetória da humanidade, a gente entende, né, e a gente vê o antes e o depois de Cristo. Então ele é o único acontecimento. E não há outro caminho a não ser através de Deus. Ele apresenta a única produção e convida cada alma a participar. Ele convida, ele envia convites a milhões de pessoas. Imagine nesse momento quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus através da internet, através de um áudio, através de uma mensagem de WhatsApp, através de um texto. E isso tudo é Deus enviando convites. É Deus enviando, né, a sua palavra. É Deus enviando, né, uma mensagem para o meu coração, para o seu coração, para aquelas pessoas que estão necessitadas, para que venham, né, caminhar com Ele. Ele sussurra, né, por meio da sua bondade. Que coração de pedra, né, que coração endurecido que não, né, se quebranta com a bondade de Deus, com o amor de Deus para com a humanidade. É algo que nós devemos pensar, o tanto que Deus está enviando sinais, enviando, né, propostas, enviando convites para essas pessoas que estão necessitadas. E olha só, com um funeral, ele adverte: a vida é frágil. A vida é muito frágil. E quando nós analisamos o findar da vida, a gente entende que a única certeza é que um dia, né, nós vamos partir. E será que a nossa vida, né, o nosso coração, o nosso ser está preparado? Com uma doença ele lembra, né, os dias estão contados. E muitas pessoas nem assim se voltam para Deus. Se fecha no seu mundo, do seu racional, e esquece que uma hora nós vamos nos encontrar com Deus. E o que nós vamos apresentar para Ele? O que nós vamos ter em nossas mãos para entregar, né, para Deus? É momento da gente refletir, é momento da gente analisar e entender que nós temos que dar prioridade para Deus. Não estou falando da gente viver uma religiosidade, mas sim, né, uma maturidade onde nós entendemos que nós somos seres espirituais vivendo em um corpo material. E esse ser espiritual, ele tem sede de Deus, ele tem sede das coisas espirituais e não das materiais. E entender que um dia nós vamos estar com Deus. Por meio de todos e a todos ele faz
um convite. Venha desfrutar de mim para sempre. Olha só. Venha desfrutar do que eu tenho para você. Não é pelo momento, não é pelo instante, é para sempre. Contudo, muitas pessoas não desejam fazer isso. Não querem nada que vem, que tenha a ver com Deus. Deus fala, eles tampam os ouvidos. Ele ordena, elas debocham. Enquanto Deus tem grandes coisas, insondáveis, imensuráveis para a vida do ser humano. O ser humano não ouve. O ser humano não está disposto a desfrutar da vida, das maravilhas de Deus para sempre. Isso é muito sério, porque as pessoas estão perecendo por não conhecer o que Deus tem a oferecer para cada um deles. Não querem que Ele diga como viver. As pessoas não querem saber da vontade de Deus. Olha só, a gente está falando da vontade de Deus, mas as pessoas não querem saber do que Deus tem. Olha só, imagina uma pessoa que não quer saber do que Deus tem para a vida dela. É como se alguém quisesse me proteger e eu não quisesse ser protegido. Eu não quisesse ser abençoado. E zombam do que Deus diz, seja no casamento, seja no dinheiro, seja na vida sexual, nos valores da vida humana, porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sincera. Deus, ou seja, sincera, Deus não omite, Deus não coloca uma capa, Deus não passa panos quentes, Deus mostra a realidade. Deus mostra a situação. Assim como a mensagem que eu preguei sobre o vale de ossos secos, Deus mostra a situação para o ser humano. É tanto que quando algumas pessoas vieram até ele, ele fala, olha, os seus pecados foram perdoados, mas vai e não peques mais. Ou seja, a palavra de Deus ela está ali, mas ela está de uma forma verdadeira. E muitas das vezes as pessoas não querem ser confrontadas. E olha só, em tudo na nossa vida, quando nós queremos algo, nós temos que fazer sacrifício. Nós temos que se abdicar do nosso momento de descanso, do nosso final de semana, se a gente quer fazer uma pós-graduação, se a gente quer fazer uma faculdade, se a gente quer construir uma casa, se a gente quer fazer alguma coisa, nós temos que ter sacrifícios. Mas muitas das vezes, por ser algo material, nós estamos mais dispostos a fazer esses sacrifícios do que sacrificar para ter uma vida em abundância na presença de Deus. Consideram o Filho de Deus como uma piada, a cruz como uma loucura. Passa a vida pedindo para que Deus os deixe em paz. E no momento em que dão o último suspiro, ele respeita o pedido deles. Imagina, irmãos, a pessoa passar a vida inteira falando assim, não, eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de oração, eu não quero saber dessas coisas que se diz ser de Deus. E no momento que ela dá o último suspiro, Deus respeitar a vontade da pessoa. Isso é forte, não é? Mas é a realidade. Lá em Mateus 7, 23 diz, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é muito forte e está na palavra de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas passam a vida deixando Deus de lado e no seu último suspiro, Deus obedece o pedido dessa pessoa.
Então é momento da gente refletir, é momento da gente analisar, né? Porque esses versículos nos levam à mais triste das realidades cristãs, que é o inferno. Nenhum assunto, né, desperta maior resistência do que falar sobre o inferno. Porque quem quer pensar em castigo eterno? Nós queremos a bênção, nós queremos, né, ser abençoados a todos os momentos, nós queremos estar em lugares verdejantes, a gente quer estar num lugar de natureza linda, numa bela praia, mas quando falamos em algo que é ruim, nós não queremos, né? Lógico. Hoje, né, os missionários, muitos, né, quando fala que é para ir para a África, né, que é para ir, né, lá para o Timor-Leste, né, que é para ir para os lugares assim, né, fala, não, mas espera aí, será que não tem um lugar mais, né, mais sociável? Por quê? Porque isso é natural, né, do ser humano, né? A gente quer o conforto, a gente quer a tranquilidade. Mas imagina se a gente começasse a pensar que o caminho fora de Deus é um caminho para a perdição eterna. E a gente prefere não falar sobre esses assuntos, porque é um assunto muito, né, é muito dolorido, né? Nossa, José, mas você está falando isso hoje, né? Mas, nossa, como é que está a minha vida? É para a gente refletir mesmo, é para a gente pensar mesmo sobre essas coisas. As pessoas preferem entregar o acaso, né? Ah, deixa acontecer, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida leva eu, né? Ou então começa a fazer piadas, né? Ou então acredita que um Deus tão amoroso não mandaria pessoas para o inferno. E eu quero te dizer que realmente Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então, por isso que eu gosto de falar que o maior inimigo de nós mesmos é o próprio ser humano. Que o único que pode, né, te conduzir para esse caminho é a pessoa mesmo. É a pessoa que vai dar brecha, como diz a palavra, o diabo está ao derredor, bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele não tem poder para invadir a sua vida. O único poder que ele tem é aquele que você dá para ele. É aquele que você, é a brecha que você permite que ele entre. Então, realmente, meu querido, minha irmã, meu irmão, não é Deus que manda ninguém para o inferno. É a pessoa, né, que se permite caminhar para esse caminho. Deixando as coisas de Deus e buscando, né, as coisas do mundo. Isso é uma realidade bíblica. Isso está nas Sagradas Escrituras. Isso está para que a gente venha entender o que tem, né, na nossa realidade. E o que Deus gastou 16 séculos, 40 autores em 3 continentes, gastou pessoas, né, usou pessoas como testemunho, como palavra viva, porque em testemunho de pessoas, né, que viveram aquelas realidades, Moisés, José, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Paulo, João, então todos são testemunhos que viveram, os mártires da igreja, homens que entregaram a sua vida, né, que mesmo com o desafio, né, de serem ali levados para ser, né, martirizado, não deixaram o evangelho. Homens que entenderam a seriedade que é a palavra de Deus, a importância que é seguir a palavra de Deus e caminhar segundo, né, os seus preceitos. Então, os autores das Escrituras mergulharam as suas penas em tintas escuras para descrever a natureza do inferno. Lá em Judas 1:3 fala da negridão das trevas, então não é um lugar muito interessante de se estar. Em 2 Tessalonicenses 1:9 fala da eterna destruição. Então a gente não fala simplesmente de um momento, a gente está falando de, né,
algo, né, para eternidade. Mateus 8,12 fala do choro e do ranger de dentes. Imagine uma pessoa chorar tanto ao ponto dos seus dentes, né, ficar, né, ali, né, um se contorcendo contra o outro. Né? Então é algo de extremo sofrimento. É algo de extremo pavor. E Jesus, ele não evitou a discussão. Muito pelo contrário, colocou uma placa de aviso com uma única palavra entre você e o caminho do inferno, que é perecer. O significado dessa palavra é destruição por completo, morte eterna. E para que isso não aconteça, é necessário que a gente siga o caminho da cruz, o caminho de Cristo. É a gente ser miniaturas, né, de Cristo, seguidores de Cristo. E quando eu falo isso é interessante, que eu não estou falando que você vai alcançar a santidade, mas nós vamos, né, como a gente gosta de falar, é em processo de construção, como o pastor Silas gosta de falar, né, a gente tem que andar com a plaquinha, estamos em obra, porque a cada dia, né, a cada momento, a gente vence, né, a gente luta derruba um gigante aqui, derruba outro gigante ali, luta, né, amanhã a gente vai destruir outro, e a gente vai lutando, e a gente vai guerreando, e Deus vai vendo, né, o seu interesse, né, a sua determinação, e Deus vai te dando força, Deus vai te capacitando, e assim você vai caminhando, e as pessoas vão vendo o seu testemunho e falam, olha, eu quero ser, né, igual a Tatiana, olha, eu quero ser igual a Elizabeth, olha, eu quero ser igual a Doraci, olha, eu quero ser igual a Alisson, né? Eu quero ser como essas pessoas que eu vejo que neles tem o testemunho, né? Tem, né, verdadeiros cristãos ali, pessoas, né, que desviam o seu caminho do mal, saem, né, dos caminhos tortuosos, e eu vejo ali um verdadeiro exemplo para ser seguido. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus sabe, né, das nossas fraquezas. Deus sabe das nossas limitações. Mas Ele também sabe que a gente pode dar o nosso melhor. Ele sabe que a gente pode ir mais além. Jesus fala do inferno com frequência. Ou seja, 13% de seus ensinos se refere ao juízo eterno e ao inferno. 2/3 de suas parábolas estão relacionadas à ressurreição e ao juízo. Ele fala em termos tangíveis. Temei antes, adverte ele, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Interessante, tanto a alma como o corpo. Preste atenção. Né? Lá, quando é citado o homem rico no inferno, né? O rico suplica para Lázaro molhar a ponta do dedo e refresque a língua. As palavras como corpo e dedo e língua pressupõem o estado físico no qual a garganta anseia por água e a pessoa implora por alívio físico. É interessante que aquele homem, né, estava ali naquele local de sofrimento, e quando ele olha para Lázaro, ele não pensa em outra coisa a não ser aliviar o quê? O seu corpo. Né, aliviar, né, o seu desejo físico. Então, ou seja, mesmo nos momentos de extrema necessidade, o ser humano pensa na sua vida física. Então, que a gente possa entender essas questões espirituais. Os apóstolos disseram que Judas Iscariotes fora para o seu próprio lugar, lá em Atos 1:25. O termo grego para lugar é topos, que significa localização geográfica. Então, que coisa, né? Da mesma forma, Jesus fala, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu quero ir para uma dessas moradas. E você? Aonde que você quer estar? Porque Jesus também descreve, né, o céu com o mesmo sentido. Ou seja, o céu é um lugar. É o céu, o inferno como o céu é um local, não um estado de espírito, não uma dimensão, mas que triste ideia é essa, né, irmãos? Um lugar, né, para os que têm
um coração de pedra. Finalizando com esta frase: o que leva o homem à perdição eterna é o coração de pedra, é o coração endurecido, principalmente nessa sociedade, nessa atualidade, com toda essa secularização. O homem começa a ver as coisas de Deus como algo secular, como algo que pode ser deixado de lado, mas se esquece que em um momento nós vamos partir. Em um momento, em um piscar de olhos, em um estalar de dedo, o homem pode partir. E será que nós vamos entender todo esse significado de estar na presença de Deus, de caminhar na presença de Deus, de tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração sensível, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque é muito interessante, irmãos. O inimigo, ele cega tanto o ser humano que Deus, ele promete, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que isso significa? Que quando o homem ele começa a dar primazia, deixar Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Então ele passa a viver uma vida abundante, uma vida onde ele não vai ter necessidades. Quando a gente fala de necessidade, eu não estou falando de riqueza, mas Deus vai proporcionar para a minha vida e para a sua vida tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna. E nós passamos uma vida de abundância. E quando, em contrapartida, quando o ser humano ele começa a andar com seus próprios pés, com as suas próprias atitudes, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, ele começa a passar uma vida de sofrimento, uma vida de amargura. Ou seja, na presença de Deus, nós caminhamos em bênção, nós temos uma vida abençoada, vamos para uma eternidade na presença de Deus. Ou seja, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na presença de Deus, nós temos uma vida de bênção, uma vida próspera, uma vida abençoada. E vamos para a eternidade com Deus. Sem Deus, nós caminhamos com as nossas próprias pernas, sofremos pelas nossas decisões e vamos sofrer na eternidade. Então que essa mensagem venha servir para que a gente venha refletir sobre alguns pontos da nossa vida e nos dê força também para levar o Evangelho para aqueles que estão perecendo. Muitas das vezes a gente está 10, 20 anos dentro da igreja e a gente começa a se esquecer daqueles que estão ao nosso redor, do nosso vizinho, dos nossos parentes. Então que essa palavra de hoje sirva de renovo para as nossas vidas e que a gente possa nos fortalecer na presença de Deus. Quero agradecer a todos, o Luciano que está aí também. Quero agradecer a todos que participaram nessa noite. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma sobrenatural. E que você possa, a cada dia mais, caminhar na presença de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Deus amado, nós te louvamos pela tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, a caminhar a cada dia na tua direção, ó Pai. Tomando, Senhor Deus, como prioridade na nossa vida. E assim, ó Deus, declarando que nenhum poder o inimigo tem sobre as nossas vidas. E que nós vamos caminhar debaixo da tua graça e da tua vontade, caminhar segundo a tua bênção,
em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos, fique com Deus e até domingo, né? Estaremos juntos aqui reunidos na presença do Senhor. Boa noite a todos.